Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Estamos estudando sobre o ministério do Espírito Santo. Mas antes de continuarmos com o nosso estudo de hoje, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, nós te agradecemos por responder às nossas orações. Obrigado, Senhor, por responder os nossos pedidos, e obrigado também por aqueles momentos em que o Senhor disse não, quando estávamos pedindo algo errado, e agradecemos pelo tempo certo de tuas respostas em nossas vidas. Obrigado por teu amor por nós, Senhor. Queremos ser fiéis a ti. Nos ajude hoje durante o estudo da tua palavra, que ela possa tocar cada coração e muitas vidas. Que a tua misericórdia alcance neste dia aqueles que estão doentes. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de compartilhar a palavra através do rádio. Que cada ouvinte possa ser encorajado e seu coração esteja cheio de alegria. Que eles possam confiar no Senhor cada dia mais ao ouvir o estudo da tua palavra. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Ainda estamos vendo a primeira palavra deste estudo que está em Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Eu estava prestes a mencionar que o Espírito Santo habita em cada cristão quando me veio à mente a seguinte pergunta: onde está o Espírito Santo hoje? Sabemos que ele é onipresente, o que significa que ele está presente em todos os lugares. Mas de uma forma muito especial, o Espírito Santo habita na igreja, o corpo de Cristo, e em cada cristão individualmente. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Bem, se o nosso trabalho, os nossos esforços não dão resultado, a culpa não é do Espírito Santo. Possivelmente o temos entristecido. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou talvez o temos apagado. Em 1 Tessalonicenses 5:19 diz: não extingais o Espírito. No dia de Pentecostes, Pedro pregou um sermão e cerca de 3.000 almas foram acrescentadas à igreja. Atos 2, versículo 41. Não podemos dar o mérito a Pedro. Alguém pode dizer: Pedro era um excelente pregador, olhe para os resultados que ele tinha. Mas não é assim não, amigo. O resultado não é de Pedro. Se tivesse um comitê para escolher o pregador no dia de Pentecostes, Pedro talvez teria sido o último a ser escolhido para pregar. Pedro não era popular entre os discípulos. Ele era o porta-voz, isso é verdade. Mas cada vez que ele abria a boca, ele só dava fora. E quando abria de novo, mais bola fora ainda. Podemos ver que ele praguejou, mentiu em outra ocasião e demonstrava ser temperamental e pouco discernimento em outras oportunidades. Pedro não teria sido candidato eleito para pregar no dia de Pentecostes, mas Deus o escolheu para isso. Agora, de onde vieram os resultados? Não foram de Pedro. É verdade, ele pregou, e foi um sermão bíblico e cristocêntrico, mas a chave está no capítulo 2, versículo 4 de Atos, onde lemos: e todos foram cheios do Espírito Santo. Cada um desses crentes no cenáculo foram controlados pelo Espírito. Quando o homem de Deus, controlado pelo Espírito, começa a pregar a uma audiência de pessoas controladas pelo Espírito, algo tem que acontecer. Deve haver resultados. Meu querido ouvinte, quando os crentes deixam de pecar e dão lugar ao Espírito Santo em seus corações, podemos esperar que ele use nossos esforços para convencer os incrédulos. Um livro pode apelar para a mente do leitor, um pregador pode mexer com as emoções dos ouvintes, mas o único que salva é o Espírito Santo de Deus, que luta com o espírito humano e a consciência para convencer do pecado. Não existe uma explicação humana para descrever a obra do Espírito Santo na consciência das pessoas ao trazer convicção à alma e preparar o indivíduo para a salvação. Uma das coisas que sim podemos ter certeza é que antes do Espírito Santo convencer o mundo do pecado, ele deve primeiro vir habitar no crente e instruí-lo. A primeira promessa do Consolador é: quando vier, estará convosco para sempre.
A vinda do Espírito à vida do crente é o início de sua obra. Depois ele nos ensina e, em seguida, nos usa como instrumentos para difundir o Evangelho até os confins da terra e fazer conhecida a verdade para os próprios crentes. Ele pode realizar a obra, e ele quer realizar a obra. Ele habita em nós e deve operar em nós como indivíduos e coletivamente na Assembleia local. A palavra reprovar significa convicção por demonstração, convicção por um argumento irrefutável. É revigorante encontrar cristãos e ouvir pregadores que estão sob o controle do Espírito Santo, que não tem segunda intenção, uma pessoa que não tenta promover a si mesmo, que não tem interesse financeiro ou oculto no projeto, mas que simplesmente procura fazer a vontade de Deus para ser uma bênção para o maior número de pessoas. Mas a verdade é que Deus não mantém este ministério do Espírito para sempre. Ele disse nos dias de Noé: meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Chegou um dia no tempo de Noé em que Deus se recusou a tolerar o pecado e trouxe o julgamento através do dilúvio. E chegará um dia na presente dispensação na qual Deus dirá: meu espírito não contenderá com o homem para sempre. Uma pessoa sábia é aquela que busca a Deus enquanto pode ser encontrado. Isaías 53, versículo 6. Em Neemias 9:30 fala sobre os israelitas. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e testificaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, por isso os entregaste nas mãos dos povos das terras. Esse versículo está dizendo simplesmente que os israelitas não queriam responder à mensagem dos profetas, e tendo em conta essa circunstância, Deus permitiria que seu povo fosse levado cativo. Foi dado tempo e oportunidade suficiente a eles, mas de nada adiantou. A paciência de Deus esperou até Noé terminar a arca, como Pedro disse em 1 Pedro 3:20, mas sem efeito. E por quê? Porque as pessoas não quiseram a verdade. Amigo, se você constantemente resistir ao Espírito Santo, quando ele tenta trabalhar em seu coração, será para sua própria destruição, porque chegará o dia em que não existirá mais a convicção do pecado em você. Quando o homem persiste em uma religião e rejeição ao Senhor Jesus Cristo, então o Espírito Santo pode afastar-se dessa pessoa. E se o Espírito não atraí-lo a Cristo, ele nunca poderá ser salvo. Em Romanos 1 diz: Deus lhes entregou. O dia virá em que o Espírito não contenderá mais com o homem. Se você está ouvindo e ainda não aceitou a Cristo Jesus, não deixe para depois. Tome essa decisão hoje. Agora, isso aconteceu literalmente na história de Noé, mas era outra dispensação. Mas tem uma aplicação na presente dispensação do Espírito Santo. Deus nem sempre contenderá com o pecado e os pecadores. A vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja irá marcar o fim da dispensação da graça. Quando esse período terminar, amigo, quando Cristo voltar para levar sua igreja, não haverá mais oportunidade para aqueles que ouviram o Evangelho e o rejeitaram. Em Atos 7, Estevão deu uma visão geral da história de Israel às autoridades judaicas. Ao concluir, ele disse: homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Veja, Estevão estava os lembrando que em cada revelação divina eles se opunham a Deus. Isso é muito perigoso. Há um provérbio que diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Provérbios 29:1. Sim, o Espírito Santo pode ser resistido. Ele convida todos os homens a tomar a água da vida. Apocalipse 22, versículo 17, mas nunca força ninguém a beber. Às 7 igrejas da Ásia Menor ele disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Voltando ao versículo que estamos estudando, quando Deus diz: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, é possível que está referindo-se ao fim da dispensação do Espírito Santo. Quando eu disse anteriormente, quando o período da graça chegar ao fim e os verdadeiros crentes forem arrebatados ao céu, o Espírito Santo deixará o mundo em certo sentido, pois ele é onipresente e nós sabemos que pessoas serão salvas durante a tribulação. Quando o Espírito Santo deixar este mundo, as pessoas serão salvas como eram antes dele vir.
Durante o Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava nos crentes individualmente e pessoalmente como agora. Ele vinha sobre eles para realizar certas coisas ou dar poderes especiais para as pessoas. Capacitava para realizar o plano de Deus, mas não habitava neles. Ainda assim as pessoas eram salvas. E assim como as pessoas eram salvas antes de Pentecostes, assim serão depois do arrebatamento. No entanto, quando o Espírito Santo deixar este mundo, a situação vai ser muito diferente. Hoje, ele é o único que preserva a equidade entre o bem e o mal, que contém o anticristo, como mencionado em 2 Tessalonicenses 2, versículos de 7 a 10. Quando o Espírito Santo for removido do nosso meio, não haverá luta contra o pecado. Nesse momento, o mundo vai experimentar o pecado na sua forma mais potente. O poder do Espírito Santo é maior do que o de Satanás. No presente, o Espírito Santo está retendo o mal. Mas quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo que habita em nós deixará o mundo. E como os crentes e o Espírito Santo não estarão mais aqui, não haverá mais luta contra o pecado. Esse dia é iminente, o que significa que pode acontecer a qualquer momento. Se você estiver ouvindo o programa hoje e ainda não é salvo, não deixe para depois, amigo. Confie no Senhor Jesus ainda hoje. Bom, com isso terminamos o primeiro versículo em relação ao Espírito que contende, que luta com o pecado e com os pecadores. Vamos ver agora outro versículo, Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Observe o verbo nos salvou. Como ele nos salvou? Pela regeneração e renovação do Espírito Santo. O propósito do Espírito Santo ao contender com o pecado é de salvar o pecador. Veja a progressão lógica aqui. O Espírito contende para poder salvar. Lembre-se, não há salvação sem luta e convicção pelo Espírito Santo. Somente o Espírito de Deus salva e não o pregador. A salvação é o desejo de Deus para nós. 1 Timóteo 2,4 diz: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Em 2 Pedro 3, versículo 9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longâmino para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E é através do poder regenerador do Espírito Santo que essa obra salvífica tem lugar na vida de um indivíduo. Talvez isso seja novo para você. Uma vez ensinei esse tema em um instituto bíblico e alguns alunos vieram a mim e disseram: olha, nós nunca ouvimos falar que o Espírito Santo é o nosso Salvador. Nós sempre pensamos que Cristo era o nosso Salvador. Bem, é Ele, Cristo é o Salvador. Todas as pessoas da Trindade operam no momento em que você é salvo. Cristo é o nosso Salvador. Mateus capítulo 1, versículo 21 diz: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em Tito 3, versículo 5, vemos que o Espírito Santo é chamado de nosso Salvador, pois as três pessoas da Trindade entraram em ação para salvar as nossas almas. O plano da salvação não poderia ser consumado sem a obra redentora de Cristo na cruz e sua ressurreição dentre os mortos. Mas o fato de que Cristo morreu e ressuscitou não é suficiente para salvar uma pessoa. A obra da redenção deve aplicar-se a todos os pecadores, e esta é a tarefa do Espírito Santo, é o seu ministério. Ele começa a sua obra lutando contra o pecado, convencendo do pecado, e em seguida, quando o coração responde pela fé à palavra de Deus, o Espírito regenera o coração daquele que crê. Tanto a obra de Cristo como a do Espírito Santo na salvação foram profetizadas no Antigo Testamento. A obra de Cristo foi profetizada em passagens como Isaías 53, onde fala sobre a obra sacrificial e substitutiva de Cristo, que é essencial para a salvação. Mas a obra do Espírito também aparece no Antigo Testamento, em Joel, capítulo 2, versículos de 28 a 32. Deixe-me mencionar neste ponto que Jesus Cristo não está fazendo nada no presente para salvar os pecadores. Tudo o que Cristo deveria fazer para salvar os pecadores, ele o fez na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, ele disse: está consumado. Ele estava dizendo com esta declaração que terminou a obra que veio fazer, prover a salvação para os pecadores. Bem, Cristo subiu ao céu.
E como os pecadores são salvos hoje? Não apenas crendo que Cristo morreu na cruz por eles, mas aceitando e permitindo que o Espírito Santo faça sua obra regeneradora em seus corações. A salvação é o resultado de um ato sobrenatural do Espírito Santo. É uma mudança radical que acontece instantaneamente e não gradualmente. O pecador deve primeiro ouvir a palavra de Deus, que é também a palavra do Espírito Santo, pois ele a inspirou, e a palavra que leva à fé. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora você pode perguntar, qual é o dom de Deus? O versículo diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. A graça é dom de Deus? E a salvação? Ou a fé? Os três são dons de Deus, tanto a salvação como a graça e a fé, todos são dons de Deus. Quando exercitamos a nossa fé na palavra de Deus e na obra consumadora de Cristo na cruz, o Espírito Santo produz a regeneração. Paulo lembrou aos Gálatas que eles tinham recebido o Espírito Santo por meio da fé. Gálatas 3, versículos 2 e 3. E todos nós devemos lembrar que a fé é dada por Deus. Quando um pecador arrependido reconhece o senhorio de Cristo, é através do Espírito Santo que ele reconhece. Paulo escreveu em 1 Coríntios 12, 3. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. A obra do Espírito Santo na salvação produz uma nova criatura. Efésios 2,15 diz isso. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A obra do Espírito Santo na salvação produz uma nova criatura. Em 2 Pedro 1, versículo 4, Pedro disse: para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. A salvação não é uma tentativa de melhorar a velha natureza. É impossível melhorar a velha natureza. Deus não faz nada com a carne. Ele nos dá uma nova natureza, sua própria natureza. O Senhor Jesus disse a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entendeu e perguntou ao Senhor: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículos de 5 a 7. A palavra regeneração em Tito 3, versículo 5, é sinônimo de nascer de novo. Quando Jesus disse a Nicodemos, aquele que não nascer de novo, ele estava dizendo, exceto que seja regenerado. Jesus disse que era necessário um segundo nascimento, um nascimento espiritual, do alto. Como pode um homem nascer de novo? Ele deve nascer do Espírito, como diz o versículo 5. Este novo nascimento, chamado de regeneração ou salvação, é um ministério especializado do Espírito Santo. Nenhum homem pode nascer de novo por si mesmo, nem pode transmitir essa experiência para outra pessoa. Em João, capítulo 1, versículos 12 e 13, lemos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O conceito do novo nascimento é comum no Evangelho de Cristo. O mesmo não pode ser transmitido de pai para filho. A graça de Deus não flui através do sangue dos homens. Ninguém pode receber o novo nascimento porque sua família é salva. Deus tem filhos, mas não tem netos. Lembre-se disso. Deus não é avô, ele é pai. Ele é o pai para os nascidos em sua família. A regeneração é realizada pelo Espírito Santo, usando e aplicando a palavra de Deus ao coração do pecador. A Bíblia fala de regeneração como uma transição da morte para a vida. Em João 5:24, Jesus disse: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. No momento em que alguém crê e faz isso através do Espírito Santo, passa da morte espiritual para a vida espiritual. O homem incrédulo é descrito como mortos em seus delitos e pecados. Efésios 2, versículo 1. Pode uma pessoa morta dar vida a si mesmo?
Não. É aqui onde o Espírito Santo entra em cena. Em Romanos 8:2, ele é chamado de Espírito de vida. Em Romanos 8:10, nos é dito que o Espírito vive. E lemos em 2 Coríntios 3:6 que o Espírito vivifica. É a vida de Deus que ele compartilha com todos os que creem e o recebem. Se você pretende mudar as ações do homem, então você tem que mudar a fonte dessas ações. O coração do homem é corrupto. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, e quem o conhecerá? É como um manancial sujo que nunca pode produzir água limpa. O coração do incrédulo não pode prover a sua salvação. Um coração novo é necessário, uma vida nova. Esta vida é a vida que o Espírito Santo dá. É a obra salvífica do Espírito Santo de Deus. Ele nos salvou. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E você? Já nasceu de novo? Você é salvo? Se você ainda não fez isso, amigo, creia ainda hoje no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Vamos continuar com o nosso estudo em nosso próximo programa. Que Deus te abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.